Bom, então, Roboão, ele assumiu o reino de Israel, e houve essa divisão, tá bom? E o que ocorre? Agora, o que Sisaque vai fazer? Ele vai invadir Judá com 1.200 carros e com 60 mil cavaleiros. E era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 3. Por que eles estavam nessa ambição tão grande com o Reino do Sul e com Jerusalém? A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico daquele período de todo o Oriente. Ele acumulou uma riqueza muito grande. Essa herança ficou com o Roboão. Quando Sisaque invade agora o Reino do Sul, ele vai levar uma riqueza imensurável para o Egito. Tá bom? E Judá, por sua vez, ele vai começar a se empobrecer. Infelizmente, essa divisão do reino, causada pela ignorância de Roboão, de querer cobrar impostos até além do que Salomão havia proposto cobrar. Vamos lembrar que Roboão, ele chegou a consultar os seus amigos e consultou os mais experientes, os anciãos. Os anciãos aconselharam a reduzir os impostos, mas os seus amigos disseram que tinha que cobrar mais impostos. Os jovens deram um péssimo conselho. E agora o reino de Israel vai começar a cair. Vamos lembrar o que a Bíblia falou no momento do reinado de Davi e no momento do reinado de Salomão. Davi e Salomão, eles dividiram o poder do mundo com a Babilônia e o Egito. E a Síria também, que estava crescendo, né? Mas o reino de Davi ia desde o Eufrates até o Nilo. Então era um reino muito rico, um dos mais ricos da época, já que, segundo a história, o Egito estava em decadência. Tá bom? Então Salomão fez comércio, principalmente usando os fenícios. Salomão viajou para muitos lugares. Existem aquelas hipóteses que alguns colocam que Salomão teria enviado navios até para o Brasil, que seria chamado de terra de Ofir, lá na região que ele visitou. Então ele deixou um reino muito rico. E agora a riqueza desse reino já vai embora, tá bom? O comentário do livro ainda diz: a destruição não foi pior, porque Semaías, o profeta, exortou o rei e os anciões, e eles se arrependeram e humilharam-se. E assim eles não foram destruídos, simplesmente perderam as suas riquezas. Então o reino de Judá poderia ter até desaparecido. Então observe que queda, tá bom? Nós estamos tratando aqui de 931 a.C., tá ok? A Grécia ainda eram pequenas cidades. Atenas era uma cidade ainda pouco significante. Roma ainda nem existia. Se Israel continuasse crescendo, tá bom? Continuasse obediente a Deus e continuasse crescendo, Israel, com certeza, nos dias do Novo Testamento, seria uma potência. Mas o que nós vamos ver a partir de agora é, na verdade, uma grande queda. A divisão já causou um enfraquecimento, porque Salomão havia feito edificações no norte, principalmente ali na região de Megido, de Armagedon, né? Fez fortalezas naquele local, porque era um local estratégico para protegê-los das invasões que vinham do norte, ok? Mas eles perderam essas fortalezas. E com essa divisão, o reino do norte se tornou um inimigo também. Talvez Jeroboão tenha incentivado essa invasão. E o que era, infelizmente, comum no mundo antigo. Sempre apareceu um informante que falava das riquezas que havia numa determinada cidade, que falava da melhor maneira de atacar. Tinha sempre um traidor, né? Então talvez Jeroboão tenha sido esse traidor. O tempo que ele viveu no Egito, ele pode ter servido de informante para falar da riqueza de Salomão, da riqueza daquele reino. E agora, ele, depois dessa divisão, ficou reinando no norte.
ele pode muito bem ter informado a Sisaque, rei do Egito, que era seu amigo, já que ele ficou abrigado lá por um determinado período, tá ok? Então, a partir de agora, tanto espiritualmente quanto financeiramente, o reino de Israel vai caindo até os dias do Novo Testamento, e podemos dizer que ele foi caindo praticamente até a Segunda Guerra Mundial, quando ele vai voltar a existir, né? Número 3, o rei de Israel da sua época. No primeiro ano do seu reinado, Jeroboão iniciou o reino do norte, acompanhado das 10 tribos que rejeitaram Roboão. 22 anos reinou. Salomão havia colocado este Jeroboão como vice-rei sobre a casa de José. Ele era idumeu, de Efrata. Idumeu é o termo que designa os descendentes de Esaú, e Efrata era o antigo nome de Belém. Aqui vai começar um problema também, que Israel vai conviver, principalmente até os dias do Novo Testamento. Salomão cometeu esse erro de colocar esse idumeu para governar sobre algumas tribos, sobre a casa de José, que retratava retratava Efraim e Manassés, tá ok? E também os romanos vão colocar o pai de Herodes para governar sobre Israel, e aí quando Herodes cresce e se torna rei de Israel, nós sabemos o resultado que vai acontecer. Infelizmente, Salomão, com as suas alianças, né, acabou tomando muitas decisões erradas. Era, por um lado, um homem de Deus, tá ok? Mas, por outro lado, podemos dizer que amorosamente e politicamente, Salomão, infelizmente, foi muito mal. Nós temos até uma preocupação se Salomão morreu salvo, porque, segundo o livro de Reis, ele se tornou idólatra e logo depois fala da sua morte. Interpretando o livro de Eclesiastes, é que nós entendemos que Salomão morreu salvo, porque o livro de Eclesiastes, apesar de não ter declarado o seu autor, mas as evidências do texto apontam para o autor como Salomão, e ele começa o livro de uma forma negativa, principalmente no capítulo 2, dizendo que buscou alegria em muitas fontes e não conseguiu alcançar alegria. No capítulo 3, versículos 19, ele chega ao ponto de declarar, tá bom, que ele desacreditou na eternidade da alma, porque ele diz: quem me convence que o fôlego dos homens sobe e que o fôlego dos animais desce? E ele diz que não há diferença entre o fôlego dos homens e dos animais. Teria sido uma conclusão errada que ele chegou quando estava afastado de Deus. Mas ele termina o livro demonstrando a sua conversão, né? Lembra-te do teu Criador. Por isso o livro de Eclesiastes ele é interpretado como sendo um sermão, uma pregação de Salomão, quando ele já estava velho, em que ele retrata toda a sua vida, desde o momento que ele estava desviado, e depois, quando velho, ele se converte ao Senhor. Então, pelo livro de Eclesiastes, nós podemos acreditar que ele se converteu, mas no livro de Reis não aparece a sua conversão, tá ok? Então, o resultado dele colocar esse idumeu, esse descendente de Esaú, foi que ele iniciou essa rebelião e causou a divisão dos reinos. Bom, sim, pode perguntar. Pastor,